Se quiser participar conosco, basta aproveitar o chat do YouTube, das redes sociais e também do nosso WhatsApp. Nós estamos aqui hoje falando do programa nos estúdios da Sintonia do Bem, no Centro Espírita Allan Kardec, de Jataí, Goiás. O programa é o Falando de Espiritismo. Nosso tema de hoje serão energias da vida. Então, vamos falar sobre hábitos mentais, frustrações e dependências, sensações e emoções e vida interior. Talvez não dê para abordar toda a temática, o que nós continuaremos num outro programa. Desde já também, eu queria também cumprimentar o Cláudio, que é o nosso coração aqui da Sintonia do Bem, e o meu amigo Marcos Wagner, que está aqui hoje conosco para trabalhar esse tema. Boa noite, Wagner. Boa noite. Primeiro, agradecimento por estar aqui, por falar sobre o Espiritismo, por levar essa mensagem a todos que nos ouvem, que nos acompanham nesse momento. É isso daí. Iniciando, então, nós vamos fazer a nossa prece, pedindo ao Mestre Jesus que, em mais este momento, aborde as nossas mentes, inunda o nosso coração com a sua energia, com a sua força restauradora, com seus eflúvios de paz. Que esta paz seja transmitida para todos aqueles que estejam conectados, na sintonia no bem, na sintonia com o Evangelho, em sintonia com as forças espirituais, com as energias do bem. Que o Mestre Jesus abrace a cada um que sofre, cure a cada um que se encontra enfermo, visite a cada um que esteja nos hospitais, nas prisões, em qualquer canto deste mundo. Que a paz do Cristo seja o lençol que acoberta a cada um de vós. Que o Pai nos abençoe hoje e sempre, e que assim seja. Pois então, Marcos Wagner, no programa de hoje, falando de Espiritismo, nós vamos falar de energias, né? Das energias da vida. E pensando aqui, quando estava elaborando o programa, e desde já falando também que esse tema de hoje, nós vamos falar do livro Vida, Desafios e Soluções, de Divaldo Pereira Franco, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E também, lógico, traremos aí abordagem do Evangelho e também do Livro dos Espíritos e outras literaturas espíritas. E pensando sobre essa temática, nós percebemos que estamos sempre mergulhados em um turbilhão de energias. Energias de toda sorte, energias invisíveis, que nos influenciam, que nos movimentam até, né? E essas energias, no nosso caminhar, energia do semelhante, energias positivas, negativas, energias espirituais de toda forma. Então, tudo isso é um grande movimento no qual, às vezes, até nos incomoda. E pesquisando no livro, nós vamos falar também sobre as energias da vida, que são os hábitos mentais, né? Esses hábitos que trazemos na esteira do tempo. E eu estava pensando sobre isso, o quão complicado é nos movimentar neste mundo, planeta, nessa terra que é educandário e hospital. Lembrando lá do livro Renúncia, né, quando Alcione pede ao seu mentor espiritual
para que possa estar na Terra, encarnada, embora ela não tenha essa necessidade, né? Estava já ela no planeta de Sírius. E ela fala, ela pede, não, eu irei por amor, né? Para trazer até aqui onde estou, para resgatar aqueles a quem amo. E ele falava para ela, mas você não precisa estar lá. E ela pede para que, implora quase, para que vá, por necessidades espirituais, de amor. E quando ela se distancia, vem um amigo espiritual e olha quem é aquele espírito que mergulha nas energias da Terra. Aí ele fala que é Alcione. E antes ele tinha falado para ela, mas advertindo, né? Você sabe que estará sobre as injunções da carne, sobre as influências da carne, né? Alertando para essa dificuldade. E agora, vendo esse mergulho em tantas energias, nós podemos entender, né, Marcos, o porquê desse alerta, desse mentor espiritual. Com certeza, Sam, porque a gente vai lembrar de uma passagem que Jesus disse e deixou com tanta propriedade, que diz, né, no mundo tereis aflições, né? Mas tenha ânimo, né? Tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. E quando a gente vê essa frase de Jesus nesse sentido, falando das dificuldades, e a gente faz essa amarração aí com o personagem Alcione, que já estava numa condição evolutiva acima da necessidade da encarnação na Terra, e aí o aviso a ela das dificuldades de que aqui ela teria uma condição diferente e teria, naturalmente, o que Jesus falou, teria muitas aflições, assim como ela teve. Quem já teve a oportunidade de ler o livro Renúncia vai perceber todo esse processo, né? Então, mostrando que a gente está vivendo numa circunstância que a gente precisa entender claramente, né? Eu acho que o entendimento da nossa condição no mundo, ela é essencial para que a gente comece aí, a partir daí, fazer todas as reflexões, indagações e chegar a algumas conclusões. Lógico, nem todas a gente vai ter condições de responder, mas com o tempo, com as experiências, com as aquisições, com os triunfos, a gente vai encontrando o caminho desse mundo, né, que Jesus já nos apresentou como ele ter vencido, né? Então, significa que a gente também o vencerá. À medida que a gente vai caminhando, a gente vai experienciando esses momentos, essas situações, e naturalmente a gente vai crescendo com isso. Bom, essa temática de hoje, energias da vida, nós vamos falar primeiramente sobre hábitos mentais, né? Qual que é o significado etimológico de hábitos, né? É uma ação que se repete com frequência e regularidade, mania, comportamento que alguém aprende e repete frequentemente, maneira de se comportar, modo regular e usual de ser, de sentir ou de realizar algo, costume. Então, eu gostaria de fazer, antes aqui da gente entrar nessa temática, uma pequena leitura aqui do livro Vida, Desafios e Soluções. Então, Joânius diz o seguinte: desde que no pensamento está a diretriz da conduta, pensar corretamente deve constituir o grande desafio de quem almeja o triunfo. Em decorrência das vivências anteriores, ficaram mais profundamente marcados os pensamentos de dor, de angústia, de pessimismo, em razão da sua força desequilibradora. São essas evocações inconscientes que primeiro assaltam a casa mental do indivíduo no seu cotidiano. Vinculado eles aos mecanismos repetitivos da conduta sofredora, ele mantém a tendência para o masoquismo, cultivando, sem dar-se conta, os hábitos mentais geradores de conflitos e de padecimentos. Constrói a ideia e sofre de que tudo lhe sempre sairá mal, não se esforçando para que suas tentativas de mudança se coroem de resultados positivos.
preserva conceitos destrutivos a respeito das pessoas, coisas e acontecimentos, alimentando a fonte das irradiações mentais de cargas pesadas, quão degenerativas, que lhe impossibilitam o direcionamento correto e franco, saudável, que recarrega de energias realizadoras o centro da vontade que já está, então, viciada. E, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel diz que o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constantemente a indução da rotina. Aí a gente tem uma pergunta, né? Como nós vemos, por essas reflexões dos hábitos mentais, como eles podem interferir em nossas vidas? Como entendê-los? E até que ponto eles podem ser prejudiciais a nós, no nosso cotidiano? Muito boas reflexões, né, Sam? Primeiro, a gente poderia estabelecer aqui talvez um axioma, uma definição de que nós somos, né, o que atraímos, né? E qual é, geralmente, o mecanismo da atração? Ela se estabelece pelo pensamento, né? Então, se nós somos o que nós atraímos, o pensamento é uma força, é uma energia que nos leva a atrair aquilo que nós ou queremos ou muitas vezes estabelecemos como foi falado aqui, pelo hábito. Então, o hábito, como você disse aí, é um costume, é uma ação repetitiva. Ela vai se transformando até no hábito. Como que eu estabeleço um hábito? Muitas vezes eu posso estabelecer esse hábito de uma forma positiva, que vem com a educação, e principalmente quando a gente fala de educação, aqui a gente fala da educação moral. E a partir da educação moral, sim, eu vou exercitando ações, atitudes e principalmente pensamentos. É muito comum, né, Sam, quando a gente está no nosso dia a dia e a gente não percebe, e seria uma boa reflexão agora para todos nós, os que estão nos ouvindo, que nos acompanham, comecem a prestar atenção no dia a dia em todos os atos. Quais são os nossos pensamentos? Né? Até o momento em que eu estava vindo para cá, para os estúdios, no trânsito, né? Muitas vezes você passa a ver algo errado, você faz algo errado, você percebe, qualquer que seja a circunstância, qual que é o pensamento que eu tenho em relação àquilo? E aí, primeiro, para estabelecer qual o pensamento que eu devo ter, necessariamente eu tenho que ter uma formação, necessariamente, de uma educação moral. Onde? Como que eu tenho educação moral? Porque, geralmente, a gente conhece, naturalmente, os processos baseados na educação formal, né? São clássicos, né, da formação, que vai desde da infância até o ensino superior, vai da educação infantil até a graduação, pós-graduação. A gente conhece até esses mecanismos. Mas e a educação moral? Onde ela está? Lógico que cada religião tem o seu modelo, o seu processo, mas nós temos um guia, né? Isso aí não há como não falar desse guia, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, é um guia. Ele é um guia de práticas, ele é um guia de estímulos e de definições, né, baseado, como a gente vai ver lá na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, baseado na educação moral estabelecida por Jesus, né? Se fôssemos dividir os evangelhos em 5 partes, em 5 categorias, a gente veria que a 5ª parte está relacionada à educação moral, que é onde exatamente não há discrepância ou não há diferença entre as religiões. Toda religião acha que o amor deve ser cultivado, toda religião entende que o orgulho deve ser diminuído, que o egoísmo deve ser diminuído. Não há discrepância nesse conceito. Então, ali a gente tem um processo de educação, pelo autoconhecimento, por uma série de coisas que talvez a gente ainda vá chegar aqui. Então, a partir dali, desse processo, eu preciso ter e estabelecer conceitos morais
para que eu, ao estabelecê-los, eu comece a praticá-los. E a prática nos leva a hábitos. E aí, a hábito, nesse especificamente, a gente pode falar da ação e do pensamento, né? Ou seja, a ação é uma consequência do pensamento, né? O pensamento é causa e a ação é efeito. Então, nesse sentido, a gente já teria que começar a imaginar esse hábito mental que eu tenho que exercitar e que colocar de uma forma clara a partir de uma educação moral. Nós vamos, então, a partir desse pressuposto, estabelecer o que eu tenho que fazer, né? Por isso que talvez alguém fale, mas o que eu tenho que pensar? Bom, se a gente não tivesse esse guia, a gente poderia partir do seguinte pressuposto, ou da premissa: bons pensamentos. E isso, naturalmente, todos hoje já têm uma clareza. Quais são os meus bons e quais são os meus maus pensamentos? Isso aí, talvez eu não precise me aprofundar muito numa educação moral para já ter uma noção. Claramente, eu faria isso simplesmente fazendo uma análise de que isso que eu estou pensando é algo bom ou é algo ruim? É algo produtivo? Vai trazer benefícios ou malefícios? Né? Então, só o hábito dos bons pensamentos, sem uma análise mais profunda, já seria aqui o começo, né? Já que a gente vai falar bem de hábitos mentais, então, hábito de ter bons pensamentos. É interessante a gente analisar aqui como no livro Pensamento e Vida de Emmanuel é falado que o hábito é uma esteira de reflexos mentais, acumulado e operando constantemente em indução à rotina. É interessante que, se nós formos perceber aqui, a reencarnação nesse processo é um refrigério, é uma interrupção para que a gente possa fazer uma avaliação e recalcular a rota novamente. Porque imagina só, quantas encarnações eu, Sam, já tive, você, Marcos Wagner, quantos personagens nós já nos transvestimos nessas vidas, né? Quantos eus estão habitando dentro de mim hoje, de personalidades que experienciaram situações que marcaram por dor, por frustrações, por arrependimentos, e que geraram hábitos enfermiços, hábitos mentais recorrentes, né? Então, aí, para a gente analisar, o peso de uma encarnação é grandioso, né? E há uma necessidade urgente, enquanto encarnados, de fazer esses questionamentos da nossa necessidade de reencarnação, do porquê que eu estou reencarnado, de como aproveitar melhor esse momento da minha encarnação em meu benefício, como atuar na vida utilizando os benefícios que o mundo me apresenta e os relacionamentos me apresentam, não de uma forma perturbadora, mas de uma forma que me traga libertação, de uma forma que me propicie essa libertação. Então, nesse processo aqui, a reencarnação, ela é uma bênção reparadora, é uma bênção divina para que cada um de nós possa reavaliar no plano espiritual e reestruturar, né, para nos reerguer. Mas o que nós percebemos é que, ao reencarnar, renascemos com os nossos hábitos, as nossas tendências. É aí o que precisa do processo educativo. E se a gente for buscar na literatura de André Luiz, nós vamos também perceber que durante o momento em que eu estou na minha vida definida como a verdadeira vida, ou no meu plano, na erraticidade como espírito, eu não fico ocioso, né? A gente vai perceber aí que muitos buscam o conhecimento. Então, a gente poderia até aqui colocar, falar, mas né, quem tem o espiritismo como uma estrutura básica religiosa para entender essa educação, e quem não tem? Mas a gente precisa também estabelecer que durante o momento que nós estamos no plano espiritual,
nós também passamos por uma preparação, nós passamos por um momento, muitas vezes, de estudo, a gente passa por capacitações, por experimentações no plano espiritual, que nos permite também, quando regressarmos aqui na Terra, no modelo de vida material, que a gente traga reminiscências daquilo que a gente estabeleceu, né? Então, a reencarnação, naturalmente, ela é uma nova oportunidade. Ela sempre será uma nova oportunidade, graças ao processo dessa lei de Deus que nos permite, por exemplo, não lembrar do passado, né? Lógico que nós vamos trazer alguns das nossas cristalizações, alguns dos nossos hábitos mentais, nós vamos trazer, né, das encarnações anteriores, nós vamos, a cada encarnação, fazer um processo, porque esse processo da vida aqui, ele é um processo de aprendizado. E aí, então, naturalmente, as circunstâncias que nos vão ser estabelecidas pelo nosso próprio planejamento, ou, se a gente não tiver condições, pelo planejamento de uma equipe que tem condições de nos encaminhar, já tem uma estrutura didática, né, de aprendizado, uma metodologia muito bem estabelecida para que a gente, nesse sentido, comece de forma que talvez não seja nem diretamente ligada a uma religião específica, não, né, porque a gente poderia falar, nossa, então, e quem não acredita na reencarnação? E quem não é um adepto da doutrina espírita? Não importa a condição. Todos nós, né, a lei é para todos. Então, quando a gente reencarna aqui, vindo dentro de uma família espírita, que seja protestante, que seja uma família católica, que qualquer que seja a condição, mesmo que tenha até a crença de que ateísta de que Deus não existe, qualquer que seja, existe uma estrutura que foi criada, planejada, estabelecida, para que a gente, dentro dessa estrutura, mesmo tendo o livre-arbítrio, a gente possa se movimentar. E aí, lógico, naturalmente, quando a gente está falando aqui que o ponto é o pensamento, né, nós vamos trazer uma estrutura anterior, nós vamos trazer o que André Luiz, em seus livros, chama de cristalizações, nós vamos trazer uma série de circunstâncias, né, ou seja, balizadores, cerceadores, mecanismos que vão tentar nos conduzir a um caminho de, muitas vezes, adequar posturas. E lógico que postura ou conduta se estabelece primeiro pelo pensamento, né? Então, tudo que eu penso nem sempre se tornará uma ação, mas ele já é um produto, né? Pelo simples fato, né, alguém poderia nos questionar aqui, pelo simples fato de pensar algo errado, eu estou errado? Né? Aí a pergunta poderia ser no sentido, mas você executou esse algo errado? Não, então já existe um mérito, que é o mérito de... não agiu, né? Não agiu. É um mérito do pensamento ainda estar equivocado, mas a ação ela ser controlada, né? Ela ser, ainda está incubado. Ou seja, então, aquele processo de que aquilo se aflora por meio do pensamento, mas a ação, a atitude não é tomada, já é um controle. Então, eu tenho que, então, talvez fazer um processo aqui, entre aspas, de prático, no sentido de que, se o pensamento ainda me conduz a um local incorreto, eu vou, então, manter só o pensamento. A ação e a atitude eu vou controlá-la, para que depois eu possa também controlar o próprio pensamento, né? Então, sim, identificar os hábitos mentais é um dos atributos do ser que quer buscar a sua melhoria, né? A sua evolução. É uma luta, né? E nós falamos aqui o porquê de estarmos encarnados na Terra, porque exatamente ela é uma escola para que tenhamos esse aprendizado e precisamos perceber a Terra como escola. Nós ainda não percebemos. A gente passa por ela despercebida. A gente vem,
busca a vida, se envolve com a vida, com as coisas do mundo, e muitas vezes passamos desapercebidos, no estado de dormência pela Terra, sem perceber o processo educativo. Embora esse processo aconteça de uma forma ou de outra, né, esse processo acaba acontecendo. E como forma de hospital, nós vemos muito essas enfermidades que nós trazemos, né? É inevitável nós não vermos a Terra como esse hospital tão necessário para todos nós. E é importante a gente perceber que o outro passa a ser o nosso enfermeiro, o nosso médico, o que nos dá medicamento. E a gente não percebe isso também. Isso também passa despercebido. Aí eu te faço uma pergunta. Os vícios mentais, o hábito se torna um vício mental. Esse vício mental é que me aprisiona. Nós podemos perceber, por exemplo, numa reunião mediúnica. Uma certa feita, manifestou um espírito, para você ter a ideia do aprisionamento, né, da prisão mental que o hábito recorrente nos faz. Ele estava preso em uma masmorra de um castelo. Né? Pelo tempo que ele falou, na época nós calculamos lá de 500 anos a mais. Né? Porque uma rainha, na época, foi que a maltratou e que a jogou lá. E o ódio dele era tamanho. O ódio dele era tamanho. O planejamento mental recorrente dele era só de vingança. Então, isso não permitiu que ele visse mais nada. Ele criou totalmente um mundo mental que o aprisionou por todos estes anos. Mais de 500 anos em uma masmorra. Ele só via a masmorra. Olha o tanto que nos restringe a um ambiente apenas pelos vícios mentais. Algumas pessoas, até iniciantes no Espiritismo, em alguns momentos, me relataram, não como uma decepção, mas como algo impactante, né? Que o Espiritismo traz algumas definições sobre a nossa vida aqui, que elas são definições bem duras para alguns, né? Então, eu já ouvi isso de pessoas que estão iniciando, de falar, o Espiritismo nos quebra muitas ilusões. Mas não é uma quebra de ilusão, mas vamos estabelecer. Primeiro, você disse que nós estamos na Terra aqui, numa escola, no aprendizado. Então, nós não estamos aqui para brincar, nós não estamos aqui para espiar com S, né? Porque nós estamos aqui para espiar no sentido de... Não é só para dar uma espiadinha. Não é para olhar, vir aqui, né? Então, nós estamos aqui em provas, em expiações, como é a própria categoria. Então, quando a gente vê lá na questão 920 do Livro dos Espíritos, sobre a pergunta que Kardec faz, extremamente perspicaz aos espíritos sobre a felicidade, a resposta é bem dura, né? Talvez é uma resposta que ele já soubesse da sua magnitude, mas a pergunta é se a gente pode, né, gozar de absoluta felicidade aqui na Terra. E a resposta é que não. Então, a partir disso, a gente precisa, então, entender, estamos aqui para sermos felizes? O quanto possível, mas entendendo que o principal papel nosso aqui é evoluir. Você pode até abrandar a sua estadia. Isso, você pode fazer, né, como a gente vai ver nas questões depois da 920, né, que você pode ter um modelo de felicidade que depende do próprio entendimento do seu papel. Então, quando a gente estabelecer isso, olha, você pode gozar de absoluta felicidade? Não. Não, a resposta, né, por isso que lhe foi dado o mundo de provas e expiações. Vocês estão no mundo de provas e expiações, é a categoria que vocês pertencem, vocês estão em um processo evolutivo e vocês estão numa escola, estabelecendo isso. Então, a gente já tem um modelo aqui básico que a gente precisa entender. Então, nós podemos ter, sim, momentos felizes e, naturalmente, vamos ter momentos tristes. E aí, no estabelecer esse processo, essa condição e esse entendimento, nos permite também começar a estabelecer
roteiros de vida, né? Então, quando você fala aí desse aprisionamento, fala dessa questão desses vícios mentais, são circunstâncias em que o indivíduo, dentro desse processo evolutivo, ele foi levado a uma condição que ele precisa, naturalmente, ou de ajuda, ou de uma quebra, de uma ruptura do padrão daquilo que ele vinha trazendo. Agora, é necessário lembrar que todos nós trabalhamos em conjunto no contexto evolutivo, né? Não estamos aqui para fazer essa evolução de forma isolada e individualizada. Nós somos individualidades, mas nós dependemos de cada um dos outros, né, para que todo esse processo possa ser estabelecido. Você relata aí um trabalho mediúnico onde que alguém estabelece lá que a mente dele estava aprisionada, né? Ela estava fixa a uma condição. E aí mostra isso aí, é muito interessante para a gente até discutir, como que a fixação mental realmente pode nos levar a certas prisões, né? Ou seja, muitas vezes a gente não está vendo algo que está externo a todos nós e estamos... E no cotidiano, né, Marcos? No cotidiano, um pensamento, ele é capaz de nos aprisionar por um mês seguido em uma situação que nos inibe das nossas atividades naturais, do nosso relacionamento natural, prejudicando tudo, né? Sim, a gente está falando aí de que podem ser processos pequenos ou longos, né? Então, de repente, você teve aí a gente vai, talvez, se conseguir chegar nas frustrações, o que faz parte do nosso conteúdo, você tem uma circunstância qualquer na vida e, de repente, aquilo gera uma série de recorrências, né? Quantas vezes nós já nos pegamos a estar fazendo alguma coisa e o pensamento está em outra, né? E aquele pensamento recorrente, muitas vezes por causa do orgulho ferido, muitas vezes por causa de um pequeno trauma, médio ou grande, não sabe, mas você está ali, você está com uma ação específica e o pensamento ligado a outro. Isso sim é uma prisão. Essa prisão pode ser pequena, pode ser, igual você disse, um mês, mas pode ser, de repente, de um dia, né? No início do dia acontece uma circunstância, você fica com aquilo o tempo todo, né, vamos imaginar que isso tenha iniciado lá na manhã e você vai até dormir com aquilo e aquilo você não saiu daquilo. E, sim, isso é um tipo acaba sendo um tipo de prisão, né, em relação ao pensamento. Porque naturalmente, se a gente tivesse as condições de estabelecer um modelo, uma metodologia, nós poderemos, né, a gente falou aqui da educação moral, que a gente tem guias, a gente tem modelos. Mas, por exemplo, a gente poderia estabelecer coisas simples, né? Eu vou estabelecer simplesmente que, ao acordar, né, o primeiro passo ao acordar, fazer uma reflexão, um pensamento bom, né? Hoje o meu dia vai ser produtivo, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Depois, né, antes de sair para o trabalho, novamente fazer isso. Depois, ao retornar, e principalmente ao dormir, né? Porque quando a gente fala de exercitar alguns pequenos, né, algumas pequenas ações que podem nos possibilitar, porque muitas vezes a gente dorme preocupado, a gente dorme, né, falando desse... Dorme mal. Dorme mal por essa prisão em termos de pensamento. Então, é muito importante. O sono, ele é um mecanismo que se a gente tiver clareza, entendimento do que ele pode nos proporcionar, principalmente para o espírito, a gente deveria fazer uma preparação do pensamento para ingressar nesse momento que é o sono. E aí sim, deixar, de alguma forma, o espírito poder fazer suas ações de forma tranquila. É interessante esse tema que nós estamos falando aqui hoje, que a gente planejou tanta coisa, né? Eu estou vendo que o tempo parece estar passando muito rápido. Eu acho que nós não conseguiríamos sair nem de prisões desses hábitos mentais aqui hoje, mas vai ser muito interessante que a gente pode prolongar para outros programas. Mas é bom, é pertinente a gente esmiuçar esse tema, porque ele é muito real, ele é muito atual, né? Às vezes a pessoa fala assim, não tem foco.
Não tem foco porque o foco está em outra coisa, em outra situação, e o corpo está caminhando a esmo, né? Como um barco à deriva. E para a gente estar reencarnado, então, hoje, Marcos, é um desafio imenso, né? Porque se nós formos analisar na pergunta 459 de Allan Kardec, onde ele pergunta se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos. E a resposta dos espíritos é: muito, de ordinário são eles que vos dirigem. Olha só, uma forma tão intensa de influência espiritual que nós sentimos, e ainda uma influência espiritual danosa também dos nossos hábitos mentais. E aí, como discernir uma da outra, ou uma alimenta a outra? Como que funciona esse processo? A gente poderia até encaminhar uma outra pergunta, né, na sequência dessa. É possível não sofrer a influência dos espíritos? Né? Poderia... O Kardec pergunta se os espíritos nos influenciam, né? Muito mais do que imaginais, por ordinário, são eles que vos dirigem. Né? Ou seja, está dizendo, olha, é muito mais do que você pensa. Naturalmente, né, por ordinário, eles conduzem sua vida. Bom, então... É muito forte isso, né? É muito forte. Então, aí eu poderia fazer uma segunda pergunta. É possível não ter a influência? Não. Imagino que a resposta dos espíritos é não. Fala, muito bem, então, se eu não posso não ter a influência, então o que eu tenho que ter? Escolher quem vai me influenciar. Como que, aí a gente vai voltar sempre à questão dos bons pensamentos. Como que eu atraio... É o orar e vigiar. Né? Como que eu atraio bons companheiros espirituais para me influenciar? Com maus ou com bons pensamentos? Quer dizer... A resposta está clara, né? Quem que eu quero atrair? Eu quero atrair bons companheiros, né? São eles que me influenciam? São eles que me dirigem? São eles que me trazem? Sim. Então, quem que você quer que dirija a sua vida? Estabeleça. Você que vai estabelecer. Nós estabelecemos. E nesse parâmetro que você colocou aí, foi tão interessante que você amenizou o processo. Você amenizou o processo de Kardec, porque, como eu disse para você, é muito pesado, né? De ordinários são eles que vos dirigem. Mas aí, quando inseriu nossos hábitos mentais, você pode amenizar esse processo com o que você disse mesmo, né? Sim, ele nos dirige, não tem jeito, a influência existe, então agora é um processo meu. Eu posso comandar. Eles me dirigem, mas eu posso escolher quem vai me dirigir. Né? É um processo de interiorização, de autoconhecimento e de autotransformação. Tudo remonta em mim, tudo remonta em nós, partir de nós para fora. Não é verdade, Marco? E a gente precisa também acrescentar aqui algo que está na volta, a citar o André Luiz de novo, porque a gente vai ver ali sobre essas influências espirituais algo muito importante. A diferença, né? Se a gente colocar aqui uma classificação, a gente sabe que nós temos dentro da literatura espírita um mecanismo de estabelecer a casta de espíritos ou o tipo de espíritos que existem. Então, André Luiz nos mostra lá assim, que os bons espíritos, eles apresentam, né, eles apresentam a nós o caminho. E dizem, né, olha, aquele é o caminho e você tem que atravessar a porta. Essa é a estrutura da influência dos espíritos bons, perfeitos, na nossa vida. Eles mostram o caminho, só que eles não nos carregam. Por quê? Porque eles querem que nós tenhamos a experiência e o aprendizado de caminhar até esse caminho correto. Quando a gente tem o inverso, a gente percebe lá na literatura que os maus espíritos, eles sim, eles são aqueles que praticamente nos impulsionam dentro da nossa característica do que a gente pensa, do que a gente imagina, mas eles vão lado a lado. Lógico que eles têm uma influência muito perniciosa nesse processo, mas a influência é perniciosa porque ela se compatibiliza com os nossos pensamentos, né? Então, não adianta a gente achar que vou colocar a culpa na espiritualidade porque foi ela que me levou a fazer isso. Não, foram
seus pensamentos, suas ações, que atraíram as condições propícias para que você fosse influenciado a fazer isso. Então, aí são duas características, né? Então, são diferentes? São diferentes. Então, essa questão é uma das questões mais conhecidas do Livro dos Espíritos sobre a influência, mas ela é muito rica, né? Ela é muito rica. Então, está aí no pensamento, né? A gente vai perceber até em vários, né? Tudo que Divaldo, Chico e vários trabalhadores do Espiritismo nos deixaram como legado, nós vamos encontrar aí vários acenos no sentido de estabelecer que o pensamento é fundamental para uma vida sadia. E em todas as formas fica tão evidente, né, da forma que você disse aí, mesmo sofrendo todas essas influências, sejam elas benéficas ou maléficas, nós vemos aí plenamente a lei de evolução, que é a primeira lei fundamental, lei natural, acontecendo, porque de qualquer forma é educativo. Ou para que a gente se discipline, aprenda a dominar os pensamentos, a fazer a vigilância e atrair bons espíritos e, consequentemente, crescer mais rapidamente, ou nós seremos influenciados negativamente, teremos as dores, que naturalmente também faz parte da escola da vida, que são as marcas que nós vamos ter, que depois vamos nos desviar, né? Falar assim, por ali doeu, dali eu não vou. Então, em todas as formas, nós percebemos uma lei divina, uma lei natural, uma lei de Deus, né, em ação, a lei de evolução acontecendo sempre. Somos seres complexos, né? Então, o que significa ser um ser complexo? É ir ir contrário à nossa criação lá no início, né? Ou seja, simples e ignorantes. Nós já somos espíritos complexos, né? Pela carga de sucessivas reencarnações e experiências acumuladas, nós temos uma complexidade na nossa individualidade. Você até falou, nós somos muitos, né? Então somos um conjunto que está aqui representado hoje por cada um de nós, mas no nosso histórico aqui nós passamos por uma série de experiências, de vidas. E muitas marcas ficaram. Marcas, traumas, né? Nós sabemos disso. Sim, e nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Então, naturalmente, o que foi anterior esteve abaixo desse nível que nós estamos hoje. Estamos na melhor encarnação que a gente poderia ter tido, né? Então, qual é a melhor encarnação? É essa. Qual que poderia ser a melhor? A que virá. Né? Então, essa complexidade ainda, Sam, ela precisa ser entendida, estabelecida, para que a gente, de forma geral, né, não entenda somente como ter uma receita pré-definida para a vida. Não. A gente precisa refletir muito sobre cada um, principalmente porque não somos iguais, né? Cada um com as suas experiências. Exatamente. Todo mundo crescendo com isso. Vamos voltar aqui, então, dá tempo, vamos fazer uma pequena leitura aqui do livro ainda Vida, Desafios e Soluções, de Joana de Ângeles, né? Onde diz que o novo hábito será implantado quando nós resolvemos transmutar esses vícios mentais perniciosos. O novo hábito será implantado lentamente no subconsciente até tornar-se parte integrante do comportamento. Pensar bem ou mal é uma questão de hábito. Toda vez que ocorrer um pensamento servil, doentio, perverso, malicioso, injusto, de imediato, substituí-lo por um digno, saudável, amoroso e confiante e justo, sustentando-o com a onda de irradiação do desejo de que assim seja realizado. O que se pensa torna-se realidade, como é natural. Eis porque pensar e agir são termos da mesma equação existencial. Primeiro pensar, para depois atuar, a fim de que não venha a agir antes, arrependendo-se quando passe a reflexionar. As construções mentais superiores que produzem os hábitos saudáveis renovam-se e crescem no ser, originadas do espírito que as capta, do pensamento divino, de onde procede
todas as forças da edificação e da realização total. Né? Então, partindo disso daí, esse seria, então, o melhor meio para sair desse ciclo virtuoso, né? Não virtuoso, pernicioso, desse ciclo das viciações mentais, dessas prisões mentais, seria essa troca, essa vigilância dos pensamentos. Exatamente, é uma estrutura, né? Uma metodologia. Se a gente entende que o hábito ele já foi estabelecido por ele ser repetitivo, a gente pode começar a fazer um processo inverso, né? Também transformar criar um novo hábito, né? Então, sim, principalmente a gente passa a ter a compreensão e entendimento disso, a gente tem totais condições de criar novos hábitos, né? Então, eu até disse aqui, vamos imaginar, a gente esteja viajando, né? Hoje a gente talvez não tenha as oportunidades de estar aí na estrada, mas quantas vezes você está na estrada, de repente algo acontece, né? Eu falei do trânsito aqui, mas eu sempre lembro do trânsito, porque aí um carro vem ultrapassando e não aconteceu nada, mas mesmo assim você, não vou nem falar que xingou, mas você teve ali um pensamento de raiva por aquele acontecimento, né? Não necessitava, né? Então, sim, a gente pode pegar pequenas ações, pequenos pensamentos do sentido, não, e se fosse eu? Porque aí... processo da empatia também. Sim, processo da empatia, se colocar no lugar do outro. São as circunstâncias, né, da vida, né, que precisam ser trabalhadas. Ou seja, a gente precisa entender todo o processo de entendimento do outro para a gente ter entendimento da própria ação que está sendo executada. Então, é fundamental que a gente tenha empatia, é fundamental que a gente se coloque no lugar do outro. Estabelecer o conceito que está lá no Evangelho do homem de bem, né? Que é esse homem de bem? Tem um roteiro enorme lá, mas a lei de amor, justiça e caridade tem ali como a sua estrutura básica, né? Ou seja, é quem executa a lei de amor e justiça e caridade em sua maior pureza. Como faço isso? Lei de amor, exatamente a gente vai ver todos os processos que começam desde a estrutura do amor ao próximo, para entender quem é o próximo, depois, naturalmente, o amor aos inimigos, né, que é retribuir o mal com o bem. Depois a gente vai ver o conceito da justiça, que a justiça para nós, sendo estabelecida do ponto de vista moral, é se colocar no lugar do outro. O que gostaria que me fosse feito se eu estivesse no lugar dele? É isso que eu tenho que fazer com o outro. E caridade, a gente se estabelece ela aqui como o entendimento de Jesus. Parâmetro fundamental, né, gente? Que era a bondade, que é a benevolência, a indulgência e o próprio perdão. Se estamos no mundo de provas e expiações, alguém vai errar. Nós vamos errar, né? Então, o erro faz parte da estrutura de vida nossa. Então, não somos espíritos perfeitos, não estamos num mundo celeste nem divino, então estamos num mundo e numa condição de que o erro ainda é natural. Nós estamos aprendendo a trabalhar com ele. Então, se eu tenho esse entendimento, então eu vou errar, o meu próximo vai errar. Então, o que cada um deve fazer nas suas extremidades? Né? Entender o outro pela indulgência e perdoar quando isso acontecer. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. Mas são exercícios que a gente precisa fazer para que, naturalmente, a gente viva melhor. Né? Viver nesse mundo... Amenizar as dificuldades, né? Os sofrimentos, entender o nosso papel, são papéis, são condições que nos propiciam viver melhor aqui na Terra. Acho que estamos precisando, fundamentalmente, de tentar entender o nosso papel no planeta, né? Nós estamos tendo uma oportunidade grandiosa de reflexão aí, que é esse momento pandêmico, né? Que é algo que eu não esperava vivenciar, e estamos vivenciando. Quantas partilhas de pessoas que a gente gosta. Então, esse momento é um momento fértil, um campo maravilhoso para que a gente possa reflexionar e começar a entender o sentido da vida. Marcos, nosso tempo ali está quase terminando. Interessante que nós estamos encerrando agora
o primeiro tópico que nós nos propomos, que era falar dos hábitos mentais, né? E entramos no capítulo agora de frustrações e dependências. E nós vamos falar um pouquinho ainda sobre isso, que ainda vai dar tempo. Mas é interessante salientar, para arrematar os hábitos mentais, que é um momento de mudança, que todos que estejam nos assistindo agora possam começar a perceber quais são os seus pensamentos recorrentes, principalmente aqueles pensamentos que trazem desconforto, aqueles pensamentos que trazem angústias, que trazem ressentimentos, mágoas, ou até que me descontrolam emocionalmente, trazem um descontrole emocional, um desequilíbrio. Então, esses pensamentos recorrentes precisam ser transmutados para que você possa ter uma vida mais em plenitude, uma vida mais saudável, encontrar a saúde. Então, encerramos o tema dos hábitos mentais e que todos possam ter aproveitado este momento. E agora nós vamos falar ainda, acho que ainda dá tempo de falar um pouquinho sobre isso daqui, de frustrações e dependências, né? Nós vemos aí os filósofos estão sempre falando que o homem, ele muitas vezes se aprisiona nas frustrações do passado, ou às vezes sofre pelas injunções do futuro, que talvez nem venham a se suceder, e, estando em um polo e outro, deixa de vivenciar o que é real, né, o que é presente, e muitas vezes deixando de com isso, fazer dias melhores vindouros, né? Então, baseado nisso daqui, deixa eu ler um pouquinho aqui do livro Vida, Desafios e Soluções. É um pequeno trecho onde diz: o indivíduo está sempre no momento presente, que é o instante decisório. O passado, por isso mesmo, não pode servir de parâmetro, senão para aprender como não repetir os erros, pois que ele é irrecuperável, porém reparável. É interessante. Vou deixar uma deixa para você falar um pouco sobre isso. Nós podemos, falando sobre isso daqui, entender um pouquinho do que Chico Xavier quis dizer com aquela frase, né? Se você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, comece agora e planeje um novo fim, né? Então, é uma forma, será, Marcos, de reparar os erros do passado? Esse trecho do Chico, que é um trecho bem conhecido, somos o que atraímos, né? Somos o que atraímos. Exatamente, ele estabelece um conjunto de imperativos, né? Ou seja, você nasceu no lar que precisava nascer, mora onde melhor Deus te proporcionou de acordo com o teu adiantamento, você tem... Aí vai falando da família, da realização profissional, de todos os aspectos, né? Seus amigos e parentes são as almas que você mesmo atraiu, de todas as formas, e finaliza, e fecha, né? Com chave de ouro, dizendo... E o que eu enfatizo nisso, fala assim que a frase é, primeiro, ninguém, ele não deixa exceção, ninguém pode voltar atrás. Ninguém. Então, não existe uma exceção aqui. Ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo. Porque muitas vezes dos arrependimentos, das frustrações, é que a gente, nossa, se fosse diferente, se eu pudesse voltar atrás, eu ia fazer diferente. Mas não se preocupe. Você não precisa voltar atrás. Você pode fazer um novo começo. Você pode começar agora. Para quê? Né, fazer um novo fim, né? Ou seja, eu não posso mudar o que já foi. Então, se a gente fala ou estabelecer que frustrações estão relacionadas ao que eu não consegui fazer corretamente no momento inicial, eu tenho que ter clareza e certeza que eu posso, daqui para frente, fazer de uma forma natural e diferente que me permita mudar ou transformar aquilo, né? Então, esse sentido aí do texto do somos a que atraímos está relacionado a essa questão da possibilidade que eu tenho de estabelecer. Por quê? Porque as frustrações estão muitas vezes relacionadas também às nossas vicissitudes, naturalmente, como aprendiz, como seres em evolução, todos nós a temos. Todos temos essas vicissitudes, todos temos essas más inclinações. Agora, é a forma como a gente trabalha com ela que talvez nos permita aí ter condições, né? Então,
A questão 909 está lá no último, na terceira parte do Livro dos Espíritos, lá quando fala das leis morais, né, e o último capítulo da perfeição moral, está uma questão lá que fala se a gente tem que se esforçar muito. Né? Então, eu chamo a atenção de todos que estão nos acompanhando a questão 909. Leiam lá. Quanto de esforço é necessário para eu reprimir as más inclinações? Né? Eu coloco e deixo isso aberto para que cada um possa ir lá verificar. Porque eu preciso de esforço? Preciso. Quanto? Né? Deixo essa interrogação aqui para que as pessoas possam ir lá e ver. E logo na frente, né, na questão 909, na 919, a gente tem lá uma metodologia deixada por Santo Agostinho que está relacionado ao autoconhecimento. Né? Porque a gente vai se frustrar muitas vezes por falta desse autoconhecimento, por naturalmente entender quem nós somos, né? Porque a gente está falando disso aqui, talvez o programa inteiro, da nossa própria condição, né? Na verdade, como até nós estávamos falando no programa anterior, o Galã estava falando, quando nós estamos aqui, todos nós estamos às turras com as nossas imperfeições, né? É preciso que a gente faça um movimento. Marcos, é bom estar aqui, falar com você, né? Você deixa a gente bem à vontade, até para ouvir e aprender, porque você tem um profundo conhecimento, eu admiro isso, e te agradeço por ter nos atendido todas as vezes que nós o convidamos para estar aqui, para que a gente possa levar a doutrina espírita para tantos lugares. E eu também gostaria de mandar um abraço para minha esposa, Lilian Keller, que está nos assistindo, para Aparecida Conte, para Mirna César, para minha mãe, Aparecida Geraldo. Ô, minha mãe, um beijão para a senhora, está lá em Brasília, Deus abençoe. Para Mirna César, para Francis Batista Leite, um grande abraço. Para o Robertinho, Aparecido do Rio Doce. A minha irmã, Seleni Miranda também está lá conectada com a gente. Muito obrigado a todos vocês, ao meu filho também, que está em Brasília, também falou que estaria conectado. Um grande abraço, e mais importante do que a conexão de vocês com o programa é a conexão de vocês com a sintonia, a verdadeira sintonia no bem, né? Rever os conceitos, os pensamentos, entender o processo. E nosso tempo esgotou, esse tema de frustrações e dependências vai ficar também já para o próximo programa, e acho que nós vamos ter que fazer mais outro depois para os outros dependentes, porque é muito interessante isso aqui, vale a pena. Mas, para arrematar, é preciso que a gente use esses parâmetros, Marcos, para aprender e não para aprisionar, não é verdade? Então, eu te agradeço por estar conosco aqui. Obrigado também, Cláudio, pela manutenção da nossa rádio, de estar sempre aí por nossos canais, né? Estar sempre aí levando o Evangelho para todos os lares, mundo afora, mundo inteiro agora. E a você que nos assistiu até agora, que Deus te abençoe. Muito obrigado. Que Jesus te envolva em sua energia, em seu manto, que possa dar a proteção de que necessita. E eu queria te convidar, Marcos, para que você possa fazer a nossa oração final. Tá bom. Agradecendo, grato pelo espaço. Então, gostaria que esse meio eletrônico, virtual, que nós utilizamos agora, possa ser um mecanismo para levar até os corações, até as almas, esse sentimento, que é um sentimento de gratidão, é o sentimento de que precisamos ter fé no futuro, tranquilidade, temos que ter paciência, resiliência, para que tudo possa se adequar ao seu devido local, para que tudo possa passar, pois, como a gente já sabe, estamos aqui numa caminhada. Pode ser que realmente tenhamos dificuldades, pode ser que tenhamos aflições, mas tudo passa e venceremos. Então tenham fé, tá? Porque Jesus nos deixou essa grande e bela mensagem. Que Deus nos ampare nesse momento. Que assim seja.